Em tempos modernos, as guerras deixam de ser travadas apenas com tanques e fuzis. Hoje, os principais ataques começam no campo invisível da comunicação. Antes da bomba, vem a manchete. Antes do míssil, vem um furo jornalístico fabricado. A mídia, que um dia teve como missão informar, agora se tornou a mais letal das armas de destruição política. E quase sempre seu principal alvo são os líderes que ousam desafiar o império, especialmente quando esses líderes são africanos, jovens e revolucionários. Desde que assumiu o poder após uma revolução popular legítima, Traoré se tornou um símbolo de uma nova África, mais livre, mais soberana, mais corajosa. Um homem que não abaixa a cabeça para a França, que denuncia o neocolonialismo descarado, que desafia abertamente a presença de tropas estrangeiras em solo africano. Em vez de servir a banqueiros e corporações estrangeiras, ele escolheu servir ao povo e por isso está pagando um preço alto. O que estamos a assistir agora é o início de uma campanha de destruição da imagem cuidadosamente arquitetada, exatamente como já foi feito com outros líderes que tentaram trilhar o mesmo caminho. A mídia internacional, especialmente canais financiados por potências ocidentais, começaram a soltar reportagens investigativas, análises e comentários de especialistas com o claro objetivo de difamar, desacreditar e isolar Ibrahim Traoré. Um nome que antes mal aparecia na imprensa global, agora começa a surgir envolta em suspeitas, boatos e distorções. Em 2011, o mundo inteiro assistiu à destruição da Líbia como se fosse um espetáculo. O país mais próspero da África, que tinha educação e saúde gratuitos, gasolina a centavos, acesso à moradia e uma das maiores reservas de petróleo do continente, foi transformada em escombros. O motivo? Mentiras cuidadosamente espalhadas pela imprensa mundial. A mídia ocidental, liderada por CNN, BBC, Al Jazeera e outros, construiu uma imagem demoníaca de Gaddafi, rotulando-o de ditador sanguinário, em massa, terrorista, louco. Chegaram ao cúmulo de espalhar a fake news de que ele distribuía Viagra aos seus soldados para incentivá-los eu não vou falar aqui a palavra. Viagra como arma de guerra. A acusação era tão absurda que anos depois foi totalmente desmentida por investigações independentes. Mas já era tarde demais. O trago estava feito. O povo já estava confuso. A opinião pública já tinha sido manipulada. E a OTAN já estava bombardeando Trípoli. Gaddafi foi assassinado de forma brutal. E aqueles mesmos meios de comunicação que tanto gritaram por direitos humanos silenciaram diante do lixamento público. A Líbia hoje é um país em ruínas, sem governo estável, com tráfico humano à luz do dia, milícias armadas e guerras internas. Um caos que não existia antes da intervenção humanitária. Ibrahim Traoré está apenas no começo do processo de demonização, mas os primeiros passos já são visíveis. Recentemente, jornalistas com amplo alcance internacional começaram a soltar análises críticas que, sob o disfarce de imparcialidade, já trazem insinuações perigosas sobre o seu governo. As redes sociais, por sua vez, já estão infestadas de perfis, muitos deles falsos, outros pagos, que espalham fake news com violência. Ele está saqueando os recursos do país em nome da revolução. Burkina Faso se tornará uma nova ditadura militar. Ele está sendo manipulado por países rivais do Ocidente. Nenhuma dessas acusações vem acompanhada de provas concretas, mas todas ganham tração nas plataformas digitais por meio de bots, campanhas pagas e algoritmos manipulados. A intenção é clara: semear dúvidas, desmoralizar sua imagem, enfraquecer seu apoio
interno e preparar o terreno para sua remoção, seja ela política ou física, porque ele representa algo que o sistema não pode controlar. Um líder africano com consciência de classe, de história e de missão. Um homem que não se curva ao FMI, que expulsa os militares franceses do seu território, que convoca o povo à resistência e que deseja de fato romper com os grilhões do colonialismo moderno. Ele representa uma juventude africana que acordou, que cansou de ser explorada, ridicularizada e mantida na miséria, enquanto suas riquezas naturais sustentam o conforto da Europa. Traoré é perigoso não porque seja um tirano, mas porque é um símbolo de libertação. É repugnante ver jornalistas e veículos que se dizem defensores da verdade agirem como cúmplices de uma agenda de dominação. Muitos estão sendo pagos literalmente para alimentar o caos, fabricar escândalos, gerar confusão. Outros, por ignorância ou conveniência, apenas repetem a narrativa oficial. Essa guerra não é só contra Traoré, é contra qualquer tentativa de emancipação africana. É contra Sankara, contra Lumumba, contra Nkrumah, contra todos os que um dia sonharam com uma África dona do seu próprio destino. Precisamos romper o cerco da desinformação. Precisamos criar, apoiar e compartilhar canais alternativos, vozes independentes, mídias africanas comprometidas com a verdade. Precisamos desconfiar das narrativas fáceis, das manchetes sensacionalistas, dos especialistas que nunca pisaram em solo africano, porque se não o fizermos, amanhã será tarde demais e tudo o que restará será o lamento diante de mais uma nação destruída, mais um sonho africano esmagado, mais uma vitória do império. É isso, meu Deus. Parece que Traoré está a ser perseguido a todo custo e a arma que está a ser usada neste momento são as informações falsas. É isso que eu trago no dia de hoje, que está a borbulhar nas redes sociais, questões de informação falsa, algo que assusta todo mundo que gosta está próximo a Traoré, porque nós sabemos muito bem que quando o sistema não consegue controlar alguém, cria várias situações para poder se livrar dessa pessoa. O que muitos não entendem é verdade. Dizem que Traoré é ditador, Traoré não quer se curvar ao FMI, mas o que nós devemos analisar neste momento, vamos deixar de ocidental e oriental, tanto faz, vamos olhar o mundo como se fosse um único. Vamos lá olhar para os países que têm acordos com o FMI e que recebem doações. Vamos dizer que é papo de pessoas que não entendem nada de economia, tudo bem. Mas nós não conseguimos ver nenhuma evolução, tanto que eu já falei de dívidas que estavam escondidas do próprio povo, mas que foram reveladas. E quem vai sofrer para pagar essas dívidas? É o povo, porque o governo faz a dívida, isso beneficia algumas pessoas, mas quando chega a hora de pagar, se reflete na vida cotidiana do povo. Então, independentemente do que for, quando Ibrahim Traoré se compromete em se afastar dessas organizações que, na verdade, não têm o objetivo de ajudar a África e sim de prejudicar, ele está a tomar uma decisão certa. Porque muitos países que se aproximaram de países que visam, têm o objetivo de ajudar, olha onde estão. Principalmente países como Ruanda. Vamos lá, até Ruanda pode ser um caso diferente, mas mesmo assim a Ruanda deve muito à França e dever a um país como a França é perigoso. Quando nós falamos do próprio Sahel, que sofreu por anos e anos com tarifas que devia ser pago, lembram, eu fiz um vídeo que até viralizou muito aqui na internet, das 10 compromissos que as colônias tinham com a França naquele tempo. E eram medidas absurdas, que não faziam sentido, mas que hoje, quando alguém tenta se afastar dessas potências, já é rotulado como alguém que já é de um regime e não do outro. Às vezes nem é questão de regime ou de ideologia, mas sim talvez é uma questão de proteger o próprio povo. Por quê? Porque a maior parte dos acordos que são feitos não é para beneficiar o povo, entendam isso. É para beneficiar grandes corporações, é para beneficiar grandes empresas que têm como objetivo explorar os recursos africanos. É isso que as pessoas não entendem. É isso que nós estamos a discutir aqui em relação a Traoré.
Nós não vamos dizer que Traoré se aliou a pessoas inocentes ou a líderes inocentes, mas se nós olharmos, todo líder tem como objetivo defender aquilo que são os interesses do povo, pelo menos devia ser até aí, ou pelo menos esses países desenvolvidos ou aqueles que são ditos imperialistas, eles querem o bem-estar deles, do povo deles, mas quando fazem negócio contra o povo, a troca já não é justa. Então isso acaba comprometendo aquilo que é a negociação, porque já não há ganha-ganha. Porque uma das prioridades que Ibrahim Traoré deixou claro é que se quiserem fazer negócios comigo, será uma troca de ganha-ganha. Não uma troca em que você me dá alguma coisa, depois eu fico refém da tua ajuda. É isso que Traoré que critica muito nos países africanos. Muitos países aceitam ajuda internacional sem olhar para as condições, assinam papéis, já quando chega a hora de pagar essas dívidas, penhoram a vida e o bem-estar do seu povo. É isso que essas potências não gostam que Traoré tenha percebido esse fato. E todos aqueles que tentaram defender o nacionalismo africano foram, de certa forma, eliminados. Por que foram eliminados? Porque nós sabemos muito bem que quando se faz isso, está-se a afetar um círculo muito grande de países que dependem dessas situações para poder sobreviver, percebe? Está-se a afetar situações muito importantes. Se nós quisermos entrar na lista daqueles que realmente querem defender a soberania de seus países, acabaram se complicando ou perdendo a vida. Muammar Gaddafi, quando já começou a tentar abandonar o dólar, querer já fazer negociações na sua própria moeda e querer criar uma moeda da África, porque grande parte dos recursos também estavam na África, já começou a tentar aquilo ali, desafiar a hegemonia do dólar. O dólar é a moeda de troca desde aquele acordo de Bretton Woods, em que se deixou a unidade ouro, padrão ouro, e passou-se a entrar no padrão dólar, onde dólar passou uma moeda fiduciária, o que significa que não tem lastro, é uma moeda que nós confiamos no Estado. Muito bem. Mas agora, quando o Gaddafi quer mostrar que nós, africanos, vamos negociar com a nossa própria moeda, você está a colocar em causa aquele que é o patrão do mundo, o chefe do mundo, que são os Estados Unidos. Aí as coisas começaram a amargar. Começaram a espalhar fake news. Eu não digo que Gaddafi é um dos mais inocentes, é flor que se cheire, mas talvez houve um exagero, porque a própria Líbia é prova do que aconteceu após a morte de Gaddafi. Nada melhorou naquele país. Pelo contrário, Líbia vive uma das piores situações do mundo, mas é um dos países com a maior quantidade de recursos. Podem dizer que Gaddafi tinha esse, mas aquele defeito, mas a verdade é que durante o regime de Muammar Gaddafi, a Líbia teve melhor que agora, porque tinha estabilidade política e também tinha aquilo que é prosperidade. Nós estamos a apoiar que Gaddafi devia ficar por anos no seu governo, mas talvez ele não devesse ser daquela forma. Por quê? Porque isso deixou um vácuo de poder no país. E esse vácuo de poder, muitas daquelas milícias, grupos terroristas formados, tentam preencher esse vácuo de poder. Mas se Gaddafi, de certa forma, tivesse saído, digamos que de forma melhor, as coisas talvez seriam diferentes. Talvez a Líbia não teria esse vácuo de poder que muitas organizações, tanto terroristas, milícias, tentam ocupar. Isso é que acaba prejudicando aquilo que é a Líbia, percebem? Então, o que quer se fazer agora? O Ibrahim Traoré está-se a tornar um problema para o Ocidente. Ibrahim Traoré está-se a tornar um problema para o Ocidente. Por quê? Imagine se metade dos presidentes ou metade dos líderes africanos comecem a pensar da mesma forma que Ibrahim Traoré. Vamos lá imaginar essa situação. As coisas podem ficar complicadas, porque já vai se tornar difícil realizar negociações que beneficiem um lado e o outro pode ter benefícios, mas benefícios reduzidos. Então já vai se lutar por justiça africana e isso vai perturbar aquilo que é o equilíbrio que se dá hoje. O equilíbrio de hoje é países africanos embaixo e potências em cima, porque só assim que esses aqui vão se manter no topo sem que esses possam subir e fazer frente a frente com os que estão em cima. Porque sem contar que se você tem mais países que têm trauma do capitalismo, não vou dizer que o capitalismo é bom ou mau, socialismo, vou entrar nessa discussão, mas a África de certa forma tem trauma de capitalismo. Isso é só olhar para a história dos próprios países africanos. Porque o mesmo próprio socialismo foi aplicado de certa maneira que acabou dando problemas, mas eu não vou discutir porque eu sei que tem muitas pessoas que entendem melhor esse assunto. Mas quando um país africano tem trauma do capitalismo, ele se afasta dos Estados Unidos. Mas imagine que esse país tenha condições de realmente se afastar dos Estados Unidos. As coisas vão ficar cada vez mais complicadas.
Percebe? Então, esse trauma que se tem, por exemplo, tem países que têm trauma do socialismo, se aproximam mais dos Estados Unidos e vice-versa. Então, por exemplo, eu dou um exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul não sei agora com a situação do Trump, porque está complicado, mas a Coreia do Sul é um país que viveu essa divisão, vive-se essa divisão na Coreia, nas duas Coreias, tanto do Norte quanto do Sul. Um lado é uma coisa, outro lado é outra coisa bem diferente, percebem? Então, quando você tem muitos países poderosos no continente africano, e esses países podem formar aliança, pode perturbar aquele equilíbrio que beneficia os grandes players, percebem? Então, isso é perigoso. Por isso que o que fazem? Faz-se com que as elites políticas africanas ganhem mais. Isso também se encaixa naquilo de administração indireta. As máquinas imperialistas estão lá, mas eles fazem de tudo para poder explorar de forma indireta a própria colônia, formando elites que concordam com os seus ideais e que apoiam. Mas como é que se mantém essas elites? A partir de valores e compensações monetárias. Esses países penhoram o bem-estar comum para poder ter um bem-estar individual que favorece algumas pessoas. E aqueles que tentam se levantar contra esse tipo de regimes acabam sendo eliminados. O que está a tentar acontecer com Ibrahim Traoré. O que vão fazer? Primeiro eliminar a reputação para poder minar a reputação dele em Burkina Faso. Depois de eliminar a reputação dele em Burkina Faso, Ibrahim Traoré cai. Depois começa aquela instabilidade em Burkina Faso. Depois o que fazem? Aproximam-se de Burkina Faso para poder fazer acordos com Burkina Faso e tentar trazer uma estabilidade aparente, voltando às tropas francesas, tropas americanas, com o objetivo de tornar estável. Mas o que você acha dessa situação? Será que Traoré vai cair nessa? Eu acredito que não, quero acreditar. Mas eu quero ler os seus comentários nesse momento. Não esqueça, o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Tchau.